E aí, meus guerreiros, beleza? Sem CDC aqui trazendo pra vocês mais um vídeo no canal. E aqui recomendação do João Marcos Teixeira de Oliveira. Ele falou pra mim fazer um vídeo, né, comentou no vídeo do 3DS, fazer um vídeo no estilo, para falar da capacidade de emulação do Switch, com especificamente o Switch desbloqueado e dos aparelhos chineses. Para quem segue o canal, eu já até abandonei os aparelhos chineses. E eu fiz um vídeo falando do porquê troquei o meu RG 505 por esse GameSir X2 com um Zenfone 5Z que tem um Snapdragon 845. E devido ao fato de ser bem mais superior do que o RG 505. Né? Aqui nós temos um desempenho de Odin. Né? Já começa por aí que os aparelhos com T618, né, no preço de um Switch Lite e, no caso, bloqueado, é muito mais inferior. Né? Não tem nem o que falar assim de jogar Switch nesses aparelhos mais em conta. Nem no Odin, né, ou no caso aqui no 845, você vai conseguir desfrutar da biblioteca do Switch. Então eu vou ter que ser um pouco mais abrangente aqui. E se você quiser algo mais direcionado, o que aconteceu? Eu troquei com o meu primo, Joãozinho Mobile, tem aí ele na aba de parceiros, e ele já fez um vídeo falando do Switch Lite dos aparelhos chineses, porque ele pegou o RG 505 e trocou no Switch Lite bloqueado. Quando eu falo que eu tenho que ser mais abrangente, é porque mesmo saindo dos aparelhos chineses e você pegando, pode ser o smartphone de última geração, né? O pessoal gosta de falar, mas o smartphone tem hardware superior ao Switch, é bem melhor, não sei o que, blá 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 blá. Beleza, realmente, né? Esse Switch Lite que eu paguei R$ 1.600, você consegue um smartphone com hardware superior, mas que infelizmente a emulação do Switch não está 100%. Na realidade, a emulação do Switch em um PC, e vamos falar um PC legal, por exemplo, o meu que tem um 3070, né, uma RTX 3070 com um Ryzen 5 5600, a emulação não é perfeita. Imagina no Android que está engatinhando ainda. E eu estou falando da biblioteca inteira de Switch. São milhares de jogos que existem no Switch. Então, não adianta você ter hardware se você não tem sistema. E quem conhece aí a história do Lumia, Nokia Lumia e o Windows Phone, sabe muito bem do que eu estou falando. Né, nós ainda temos, né, os últimos modelos do Windows Phone dariam para utilizar na atualidade, mas não tem apps dos mais básicos como o YouTube para funcionar. E é isso que acontece, né? O emulador, no geral, no Android, ele não funciona 100%. Ah, mas eu tenho o aparelho, roda jogo tal, eu jogo o Switch nele, blá blá blá. Você pode sim jogar satisfatoriamente para você, mas isso não significa que tenha stutterings, principalmente jogos mais pesados. Por exemplo, no Yuzu, no próprio PC, nós temos sincronização de áudio no Bayonetta 3. Meu primo fez um vídeo recentemente, né, o Joãozinho Mobile, falando do Mario mais Rabbids. E nós estamos falando de um PC que roda 4K. Nós temos problemas na emulação desse jogo. E aí você vai vir falar que no Android roda perfeitamente Switch? Converso pra boi dormir. E eu não tô falando aí pra você que desconhece acreditar em mim. Pesquisa. Vai no YouTube, procura aí. Zelda Breath of the Wild. Nem vou falar do Tears of the Kingdom. Coloca aí no emulador de Android e veja a decepção. Mario Odyssey. No EGNS ele até roda legalzinho, mas não roda, não é 100%. Ele vai ter stutterings, tem glitch gráfico. Então assim, em resumo, se a gente comparar a questão da emulação em sistemas mobile no Switch, está longe de ser perfeito, até porque no PC não é. É claro que existem jogos sim que rodam bem no emulador, nos emuladores, né, de Switch no Android. Assim como existem jogos que rodam até melhor do que no próprio Switch no emulador de PC. No entanto, a gente está falando de um sistema como todo, né? Como por exemplo o PPSS-PP, que atualmente na emulação para dispositivo mobile roda superior do que no próprio aparelho. E isso, galera, ainda está longe de acontecer, né? Vai demorar ainda alguns anos para que você rode jogos de Switch tão bom quanto, ou até mesmo melhor, num emulador de Android. E eu não estou falando de rodar satisfatório. Rodar satisfatório para mim, ou para fulano, para ciclano, é diferente de a gente falar que está rodando igual ou melhor na plataforma. Um exemplo é o Steam Deck. O Steam Deck é um aparelho que custa R$3.000 para cima e o hardware dele é bom. E mesmo assim, a emulação de Switch nele não é 100%, porque até num PC top não é 100%. Mas mesmo os jogos que rodam já até melhor no PC, como Zelda Breath of the Wild,
Zelda Tears of the Kingdom, você ainda tem problemas na emulação. Pesquisa aí no YouTube, coloca aí qualquer um dos dois jogos rodando no Steam Deck. Geralmente você tem que fazer uma caralhada de modificações, alguns detalhes. E olha que o Steam Deck ele tem um hardware parrudo, mais parrudo do que qualquer smartphone aí, e um sistema já predominante há muitos anos no mercado, que é um sistema de computador. Então, no geral, a emulação de Switch no Android, ela dá para você jogar, né, alguns jogos, dá para você brincar, né, mas falar que roda melhor do que no Switch, a pessoa vai estar te enganando. Né? Os jogos que ainda rodam vão rodar ou semelhante ou bem inferior. E ponto. Tanto que eu arranjei um Switch, senão eu arranjava um celular e jogava Switch no celular. Por que eu ia gastar 1.600, sendo que eu podia gastar 1.600 num aparelho com um Snapdragon 870 ou juntar um pouco mais, pegar um 8 Gen e jogar Switch? Não faz sentido, né? Vamos agora entrar em detalhe da questão do Switch bloqueado. Que aí sim a gente tem ali, a gente pode até comparar, né, que sai na faixa do preço desse, ou no caso da RG 505 que eu tinha, né, e aí a pessoa vai falar, mas jogos de Switch são caros. Os jogos de Switch caros são jogos exclusivos da Nintendo, né, como Mario, Zelda, Animal Crossing, Pokémon, e realmente eles são caros. Em promoções eles ficam R$200, mas o preço padrão é 300. No entanto, galera, nós encontramos jogos no Switch Lite bloqueado e até muito mais jogos que você não vai encontrar no Android. Né? Muitos desenvolvedores deixou de fazer jogos premium offline para Android para fazer no Switch, né? Ou Android ou iOS para fazer no Switch. Por quê? Porque muita gente não compra. Né? Temos alguns detalhes. Primeiro, a pirataria. Né? Aqui a pessoa normalmente, na maioria das vezes, vai comprar o joguinho. E aí sim nós entramos nesses jogos indies, né, e até jogos mais antigos, AAA, né, que costuma ter, na maioria das vezes, principalmente promoções, valores bem abaixo do que jogos que você vai encontrar no Android, ou até mesmo de PC na Steam. Tem jogo aqui que chega a R$3, e eu tenho no canal ensinando vocês a comprar na eShop Argentina e pagar muito barato. Então, tirando os AAA lançamento e tirando os exclusivos da Nintendo, você encontra jogos no Switch muito mais baratos do que você vai encontrar em outras plataformas. E toda semana, com R$20, você consegue comprar até uns 3 jogos bacanas, jogos que ou tá caro no Android, né, tá mais caro no Android, ou nem existe. Né? E por quê? Né, continuando aqui. Acabei de falar a questão das pessoas piratearem e não comprarem os jogos. Aí o que o dev vai querer fazer? Pensa você como trabalhador. Você tem 2 locais para vender. Aqui, as suas vendas são surrupiadas. Então você vende, mas eles não te pagam. E aqui, você tem a certeza de que vão te pagar por essas vendas. Você vai vir aqui e vender aqui? Não, claro que não. Você não quer perder dinheiro, você vai vender aqui. E aí entramos no outro detalhe também de compatibilidades. Né? Quando a gente fala de smartphone, existem diversos hardwares e diversos sistemas. A gente tem diversas versões de Android, que inclusive pode ser até mesmo uma versão específica que a marca do aparelho faz uma modificação. E aí para o dev fazer os jogos rodarem aqui é muito mais complicado do que ele fazer aqui, que já é um sistema fechado, um sistema que ele só precisa fazer o jogo para ele. E tenha certeza que vai rodar em qualquer aparelho desse. Enquanto tem um leque de aparelhos de diversos modelos que vai ter problemas. E aí ele coloca o jogo lá na Google Play e a pessoa vem com aquele batata fone e dá 1 estrela. Isso caga com o trabalho do desenvolvedor. Então a gente vai falar de jogos Androids, o Switch até se sobressai nisso também, porque você tem diversos jogos aqui que você não encontra aqui, e tem jogos aqui que tem aqui e que aqui é mais barato, e você tem garantia que vai rodar aqui nesse aparelho, e que talvez não rode aqui por incompatibilidade. Então falar que não ter esse Nintendo Switch porque os jogos são caros é meio verdade, porque igual eu falei, AAA lançamento e exclusivos realmente são. Mas a gente comparar com a plataforma Android, nós temos jogos superiores em qualidade, em jogabilidade e até mesmo gráfico, mesmo a gente tendo um hardware potente aqui, né? Porque o que acontece? O dev não vai querer extrair o máximo do hardware mais top do mercado no smartphone, porque só aquelas pessoas vão estar limitadas a jogá-las.
e ele quer vender para o maior número de pessoas também. Então não adianta você ter, por exemplo, o carro mais potente, né? Vamos colocar um conversível, sendo que a sua cidade tem muito buraco, muita lombada, muitas ruas desreguladas. Você não vai aproveitar ele, entendeu? Como o Switch ele foi criado pensando no modo portátil, com a opção dele ser híbrido ligando na televisão, mas a maioria dos jogos você joga em modo portátil tranquilamente. Se os emuladores e quando, né, se os emuladores funcionassem e quando eles funcionarem, é claro que você não vai ter experiência diferente jogando no Switch no modo portátil, quanto também jogando no smartphone. Mas infelizmente, atualmente a emulação para dispositivos portáteis está ainda longe de ser perfeita. Futuramente, sim, né, se a gente chegar no nível do PPSSPP, aí sim a gente pode, no futuro distante, falar que a emulação no Switch se sobressai até mesmo no console, que não é o caso no momento. E aí que difere, né, do vídeo que eu até fiz do 3DS e até mesmo do 2DS. O 2DS não, o DS, né? O DS normal roda perfeitamente em praticamente todos os smartphones. Só que o DS e o 3DS, ele tem uma particularidade. Por exemplo, o DS, vamos focar no DS. O DS ele roda até melhor aqui, graficamente, em desempenho também, mas a experiência de jogar no DS ainda é exclusiva do DS. É igual, dá para jogar o Wii aqui? Dá, mas a experiência de jogar no Wii é exclusiva do Wii. Como assim, Sensei? O 2DS, 3DS e o DS, eles têm duas telas, e uma tela tátil com uma canetinha. Então, por exemplo, o Zelda de DS, para você jogar, você tem que ficar usando o dedo na tela, e isso é muito desconfortável. Já usando a canetinha já é um pouco desconfortável, mas com o dedo na tela aqui, você andando aqui, você tampa o personagem ali, você não consegue ver o personagem. Então você teria que pegar uma canetinha magnética para que você tenha uma experiência parecida em certos jogos de DS. Mas mesmo assim não é a mesma coisa que você ir lá, abrir o seu DS ou 3DS e jogar. Então assim, a experiência de console do DS, 3DS e até mesmo do Wii são únicas. Isso não tem como emular. Coisa que no Switch, né, no modo portátil, tem. Mas que ainda, igual eu falei, não está. Na realidade, o mais certo, está longe ainda de rodar bem. No entanto, gente, a gente saindo aqui um pouco do Switch modo portátil, a gente tem o Switch padrão, que é originalmente feito pensado na questão do híbrido, que é você tá jogando aqui, você cansou de jogar, quer jogar na televisão, conecta, pum, a imagem vai para a televisão. Alguém chegou, eu quero ver televisão aí, né? Você pega lá e continua jogando. Ou você tá jogando um jogo, chega o seu filho, amigo, alguém, sua esposa, mãe, pai, não sei, pode chegar qualquer pessoa aí e falar, vamos jogar junto? Vamos. Tira o Joy-Con, plugou e colocou. Então assim, mesmo que você tenha, no caso igual eu, que o meu Switch é desbloqueado, e eu tenho um PC bom, eu tenho a opção de jogar no PC, com o meu mesmo save. Só que eu tenho que utilizar um homebrew aqui, aí eu vou, conecto no PC, passo o save pro PC para abrir no emulador e jogar. A experiência do Switch em si, né, eu estou falando do padrão, né, do V1, o V2 e o OLED, vai além do que a emulação no PC também, mesmo que seja desbloqueado, porque olha o trabalho que eu tenho, mesmo que não seja complicado, seja simples, eu até tenho que trazer para vocês o vídeo tutorial aí, essa questão de passar o save, a experiência do Switch normal é única. A gente tem uma comodidade, uma facilidade incrível de você pegar o Switch e conectar na dock. É claro que muitos jogos você vai jogar no seu PC com qualidade em relação gráfica e desempenho superior no seu Switch, mas você não tem essa facilidade de você pluguei e começar a jogar no seu PC, né? Você tem que fazer todo o processo de transferir save e o mesmo processo inverso para colocar aqui, né? Não é a mesma coisa que, eu tô jogando na rua, cheguei aqui em casa, tiro ele da case, vou lá e coloco na minha dock e começo a jogar na televisão. Mesmo aí desbloqueado, eu não vou conectar no PC e começar a jogar. Não, eu tenho que fazer todo esse processo. Então, a gente tá agora falando da experiência única. O Switch, ele tem uma experiência única dele. Mesmo que isso pra mim não faça diferença, né? Eu gosto de jogar mais no modo portátil, pra mim não faz diferença, eu não tenho interesse em jogar na televisão. Se eu quiser jogar numa tela maior, eu posso jogar no PC, eu não posso excluir essa experiência única que o Switch em si tem. Não importa se o gráfico fica pior do que no PC, não importa se o desempenho é inferior, né? Lembrando, infelizmente, você jogando, por exemplo, no modo portátil, botando na televisão, né? O Switch ele vai, lógico, melhorar a resolução, porque no portátil ele roda 720 para baixo. Já na televisão é 1080 para baixo. Então, com uma televisão muito grande, se você não tiver uma televisão com pós-processamento,
de resolução, você vai ter uma resolução ruim, né? Mas se você já tiver uma televisão atual, você consegue extrair uma qualidade boa do Switch por causa que a televisão consegue melhorar a resolução do console, né? Mas independente disso, a experiência do Switch em si, né, do V1, V2 e OLED, nunca vai ser a mesma que você jogar no emulador, né? Que não é o caso, igual eu falei, do PSP. O PSP você vai ali, não importa se tá o PSP, o meu tá lá guardado, não vou pegar ele pra mostrar assim, não importa, o PSP tá aqui ou tá aqui. Não tem diferença. Você joga aqui ou joga aqui e pronto. O Switch não. O Switch V1, V2 e OLED, você tem a opção de você pegar e conectar e começar a jogar na televisão, ou tirar e jogar na sua mão. Ou colocar ali, tirar os Joy-Con e jogar com ele na mesa, ou passar o Joy-Con para alguém jogar com você. Então, ele tem uma experiência única, que nenhum emulador vai conseguir trazer. Independente se você gosta ou não goste. A gente não pode pensar no nosso próprio umbigo, a gente tem que esclarecer os fatos existentes e não podemos descartá-los só porque para mim não faz diferença. Então, em resumo, dispositivos portáteis para emular Switch, você ainda, infelizmente, não consegue jogar toda a biblioteca do Switch, mesmo que seja o Steam Deck, por exemplo. Existem outros PCs portáteis aí superiores, que sim, você vai ter ali, conseguir rodar bastante jogo, mas igual eu falei, né, nem o Yuzu, nem o Ryujinx roda toda a biblioteca do Switch, né? E agora a gente entrou na questão do desbloqueado, que aí melhor ainda, né? Só questão é, os jogos caros, com R$ 1.500, que eu tô acompanhando ali, entre 1.400 a 1.600 você compra um Lite desbloqueado e joga toda a biblioteca de Switch, né? Mas vamos aqui terminar aqui essa questão do fato dos dispositivos, né, saindo um pouco da emulação do Switch em específico. Quer dizer que os outros aparelhos são ruins? Não. A proposta deles são diferentes, né? Nós temos aqui jogos exclusivos do Android e nós podemos rodar outros emuladores que rodam muito bem hoje em dia, como PS2, né? O Wii, apesar igual eu falei, o Wii, por causa do Wii Remote, você não tem a mesma experiência do Wii, né? Alguns jogos eu nem gosto de jogar por causa disso, né? Mas você pode jogar os emuladores que funcionam bem nos portáteis, e se for o seu caso, você quer jogar, por exemplo, um GameCube, um PlayStation 2, um 3DS, né, para baixo, você vai conseguir jogar aqui, além de jogar os jogos de Android, né? No caso do Steam Deck, você vai poder jogar os jogos que tem no PC, né? Os emuladores até melhor. E no caso do Switch desbloqueado, você até joga emuladores também. Só que os emuladores no Switch, até então, os que rodam bem, é de Dreamcast para baixo, né? GameCube, Dreamcast, né? E dos portáteis PSP, né, e DS para baixo, né? Então, assim, ainda dá para você emular no desbloqueado, mas para emulação o Switch ainda não é tão bom quanto um portátil, né? Quanto o sistema Android aí, quanto a emulação no Switch ali, mesmo ali do Dreamcast, GameCube, ainda no aparelho, no portátil Android aí, você consegue, né? Ou até alguns portáteis de emulação com outros sistemas, você consegue sim ter uma melhor emulação, uma melhor qualidade. Mesmo os que rodam aqui, lógico, vai rodar melhor aqui. Então, se o seu intuito é jogar Switch, infelizmente, você querendo ou não, é comprando um Switch. Se você quer ter a experiência do Switch, a experiência do Switch ainda é dele. Você não consegue ter totalmente a mesma experiência. Agora, se você não ligar, eu quero jogar na tela grande mesmo, não importa, beleza, o PC vai te atender muito bem, vai ser até melhor do que o Switch. Mas se sua questão for portátil, né, jogar especificamente só no modo portátil, nenhum outro aparelho vai conseguir extrair a mesma experiência, né? Os emuladores não têm ainda a capacidade de rodar no modo portátil tão bem, até o momento desse vídeo, né, que hoje é dia 12/7/2023. Eu não sei depois. Lógico, depois futuramente vai ter, mas eu não sei quando. Mas é isso, turma. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço para vocês e fui, meus guerreiros!